Hey ladies and gentlemen! Antes de mais nada, que se você não sabe, não me acompanha no Instagram, você não deve saber que eu fiquei grávida, mas também eu não estou mais grávida. A gravidez era uma gravidez ectópica, que é aquela que ocorre fora do útero, ou seja, quando o óvulo é fecundado, ele deve caminhar ali pelas trompas de Falópio e chegar até o útero, onde vai se implantar. Mas quando a gravidez é ectópica, infelizmente o óvulo fecundado não consegue chegar no útero e aí ele se implanta em um outro lugar, no meu caso, na minha trompa esquerda. E aí o feto, né, o bebê vai se desenvolvendo ali e infelizmente, né, por motivos óbvios também, a gravidez não pode proceder, porque não tem como a trompa, ela não é como o útero, ela não se expande e não é capaz de gerar ali, né, uma vida como o útero faz. E então, infelizmente, a gravidez ectópica ela tem que ser interrompida e em muitos casos, em casos mais graves, como o meu, ela é necessário cirurgia para fazer a retirada do bebê. E no meu caso, também a retirada da trompa. Eu, infelizmente, perdi minha trompa esquerda. Mas vamos ao início, né? Como eu descobri. Primeiro eu fiz esse daqui. Tudo tá nesse vídeo aqui que eu falei pra vocês, ó. A partir daí já foi aquela alegria, os sintomas eles continuavam. Porém, como eu já sabia que eu tava grávida mesmo, então pra mim já tava assim tudo bem normal. Só que depois, no dia 31 de julho, eu tive de novo um episódio de diarreia. E aí eu comecei a achar estranho. Eu lembro que eu tinha baixado um aplicativo, né, de gravidez. E aí, assim, rolando lá o feed do aplicativo, eu vi uma matéria sobre gravidez ectópica. Uma postagem. Aí eu não sei por que me chamou a atenção. Eu já sabia o que era gravidez ectópica, mas eu fui querer ler. Mas era sobre sintomas, e aí eu falei assim, fui lá e cliquei pra ler. Quando eu li, eu vi que diarreia era um sintoma. Aí eu fiquei super preocupada. Diarreia, febre. Aí eu fiquei associando tudo ao que eu já tinha sentido. E aí, parece uma coisa. Quando eu li, assim, tudo aquilo, eu já senti, assim, que a minha era ectópica, sabe? Eu fiquei com muito medo de ser, porque eu sei da gravidade, né? Eu fiquei naquela angústia, assim, meu Deus, será? Mas eu fiquei assim, né? Não vamos pensar positivo, né? Só passou pela minha cabeça rapidamente que a minha poderia ser. Eu achei estranho, mas aí como eu já tinha consulta com a médica na UBS, então eu pensei assim, lá eu falo pra ela, né? A gente vai ver se tá tudo bem e pronto. Aí tudo estava correndo muito bem quando começou o maior pesadelo da minha vida. No dia 11, eu tava com bastante cólica, uma cólica um pouquinho mais intensa, e eu tive sangramento, mas assim, na verdade foram manchas só. Assim, pequenas gotinhas de sangue, eu tive esse sangramento aí. Eu fiquei um pouco preocupada, mas assim, eu já sabia que durante a gravidez, né, é normal ter um pouquinho de sangramento, desde que ele não venha acompanhado de dor, de muita dor, ou de que seja um sangue muito, assim, né, intenso, é normal ter aquele escape, porque pode, inclusive, ser a nidação, que é quando o óvulo, ele vai, já fecundado, se implantar no útero, às vezes tem algum vasinho ali por perto e pode sangrar, então até aí é normal. Mas eu fiquei assim, vocês sabem como é mãe de primeira viagem. Tudo a gente já fica assim, desesperada, né? Eu fiquei desesperada, mas eu fiquei assim, preocupada, né? Eu falei assim, nossa, será que não tem alguma coisa estranha? Eu já tava meio encucada com aquele negócio de eu estar com diarreia, ter tido aquele episódio de febre. Daí eu pensei, né, será que não é melhor? Aí eu achei melhor e fui no médico. Na época eu tava sem acesso ainda ao meu plano. Não tinha acesso ainda ao meu convênio, né? E aí eu fui no hospital mesmo, referência, lá da cidade que eu morava antes. E aí eu fui lá no sábado à noite, e lá a médica me examinou, ela falou, né, que tava... Na verdade, tinham três pessoas lá na sala, eu acho que eram 3 médicos, eu não sei se era 2 médicos e um auxiliar, não sei. Mas tinha 3 pessoas, e aí o médico, né, que foi inclusive o médico que fez a minha cirurgia, é a primeira pessoa que eu tive contato. Ele podia bem ter diagnosticado, né? Mas tudo bem. E aí lá ele fez o toque, né? Ele falou que aparentemente estava tudo bem, eu não estava com sangramento ali naquele momento, né? Tinha sido só um escape mesmo. Não estava com sangramento, o colo do útero estava fechado, aparentemente estava tudo bem. Mas ela me indicou, a médica, estava os 2 lá atendendo,
e a outra tava meio que só olhando. E a médica me falou pra eu ir no dia seguinte, porque naquela hora não fazia mais ultrassom. Mas no dia seguinte, que era domingo de manhã, eles estariam fazendo a ultrassom e que era melhor que eu fosse pra fazer a ultrassom só pra ver se estava tudo bem. Como eu não tinha feito nenhuma ainda, eu já fiquei empolgada, né? Falei, poxa, que legal, vou ver meu bebê. Achei muito legal e eu falei, então tá bom. Aí eu voltei, cansada, mas voltei no dia seguinte bem cedo pra fazer a ultrassom. E aí eu fiz a primeira ultrassom, que foi no dia 9 de agosto. Eu lembro que a médica até me falou assim, que sangramento nesse início, assim, é normal, mas que todo sangramento, independente ali do volume, ele pode ser considerado como um potencial aborto. Então a gente tem que sempre ficar atento. Qualquer coisa já é melhor correr logo no médico, né? Mas que eu tinha que fazer a ultrassom assim só pra descartar. E aí eu fiz a ultrassom e pra minha tristeza não foi possível ver o bebê ali, né? Mas pela minha DUM, que é a data da última menstruação, eu estaria com 6 semanas e 6 dias. Teoricamente, já deveria ter dado pra ver o bebê. Porém, às vezes é comum que não apareça ainda na 5ª e 6ª semana, porque às vezes a data da concepção é diferente, né? Porque tem a idade gestacional e a idade fetal. Que a gestacional é da gestação em si, né? Que é aquele primeiro dia do ciclo que eu falei pra vocês. Mas tem o do bebê, às vezes não é compatível, tem um erro aí de alguns dias, pode ser até semanas. E aí ela falou que provavelmente eu estaria com menos tempo do que eu achava que estava e por isso não tinha dado pra ver o bebê. Mas nessa ultrassom já dava, que ela examinou tudo, né? Nessa ultrassom já dava pra ver aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo isso daqui? Isso aqui já era o óvulo fecundado, já era o meu bebê. Esse óvulo fecundado, ele estava no meu ovário esquerdo, né? Então, assim, aí o que a médica me falou? Que eu estava bem no comecinho da gravidez e que esse óvulo fecundado, ele ainda ia caminhar ali pela trompa para chegar até o meu útero. Então ela falou que eu estava num estado assim bem importante de gravidez. Tudo podia acontecer naquele momento. Então era pra eu lembro até que ela falou assim: mentaliza o que você quer porque vai acontecer. Ou seja, ela tava dizendo assim, se você não quer estar grávida, mentaliza que você vai perder. Que horror, né? Mas ela falou isso. E lógico que eu fiquei mentalizando, né? Ai, vai dar tudo certo. E aí ela até colocou aqui, ó, como a hipótese, né, diagnóstica de gestação inicial, ameaça de abortamento. Quando eu vi essa palavra, assim, ameaça de abortamento, eu já fiquei assim, né, bem preocupada. Mas essa médica, ela até que foi uma boa médica, ela me atendeu bem. E eu fiquei, no dia seguinte, na manhã seguinte que eu fui lá fazer a ultrassom, era ela, né, que me atendeu. Então, assim, ela me deixou bem tranquila, assim. E eu fiquei saindo de lá realmente com a esperança, né, de que ia dar tudo certo. Aí, tudo bem. Passou os dias, eu fui pra casa, não tive mais sangramento nenhum. Porém, ela me passou um beta-HCG, né, porque eu não tinha feito até então nenhum beta-HCG. Então, eu precisava, né, ver, assim, realmente a gravidez e tudo mais. E ela me passou o beta que eu teria que buscar 3 dias depois. E fui lá no dia 13 pegar o resultado do beta e, claro, deu positivo. Aqui, ó. Deu positivo, eu fiquei muito feliz. A enfermeira que me deu o resultado, ela foi super nojenta. Ela olhou assim e falou, positivo. Tipo assim, né? Meus pêsames, você tá grávida. E eu tava tão feliz, né? Mas tudo bem, né? Eu passei por coisa muito pior depois. E aí... só que no dia que eu fui buscar o exame, eu tive que passar novamente com o médico, né? E aí, nesse dia, eu dei muito azar, o médico era péssimo. Ele me examinou, eu tava sentindo ainda as mesmas coisas, só aquela cólica, não tinha mais tido nenhum sangramento. Eu tava bem, assim, eu tava super bem. Mas só pra prevenir, ele me passou mais uma ultrassom. E aí, uma coisa que eu esqueci de falar, nesse dia, aqui no primeira ultrassom que eu fiz, que foi no dia 9, quando não deu pra ver o bebê, eu falei assim pra médica que tava fazendo a ultrassom. Eu falei pra ela assim, você dá uma olhada nas minhas trompas pra ver se não é uma gravidez ectópica, porque eu tive diarreia, eu tava febril, então eu tenho medo que seja uma gravidez ectópica, você pode verificar e tal. E aí ela verificou e essa médica, ela falou assim, não é uma gravidez ectópica, tudo bem, essas trompas estão limpas, tá tudo certo, e só que não tinha dado pra ver o bebê, né? Mas aí tá.
Aí quando eu fui fazer a ultrassom nesse dia que eu fui buscar o beta, que o médico me passou mais uma ultrassom, eu já tava assim naquela expectativa, já tinha passado alguns dias, tinha passado 4 dias, né, que eu fui buscar no quarto dia só. E aí eu pensava assim, eu acho que agora já dá pra ver pelo menos o saco gestacional. E aí, minha gente, a pior coisa que podia acontecer, aconteceu. Não deu pra ver nada. Nem esse óvulo fecundado que tinha aparecido na primeira ultrassom, na segunda ultrassom não apareceu. Mas na verdade, cadê a ultrassom? Tá aqui, ó. Foi aqui, essa daqui no dia 13. No dia 13, essa ultrassom deu tudo normal, como se não tivesse nada e como se eu não estivesse grávida e nunca tivesse ficado. Ó, e aí realmente não apareceu nada. Porém, aqui eu tenho certeza absoluta que foi um erro da médica, porque nesse dia já era uma outra médica que estava fazendo o exame, porque a gente faz a consulta com um e faz o exame com o outro. Então era uma outra médica que estava fazendo a ultrassom, e essa médica, eu vi que ela não olhou direito, a consulta foi bem mais rápida, assim, mas só que como a outra médica já tinha me dado certeza que não era uma gravidez ectópica, então eu fiquei tranquila e eu nem pedi pra ela olhar. Mas assim, eu acho que era obrigação dela olhar tudo, né? Mas ela não olhou. E aí ela só olhou mesmo o meu útero, e aí no meu útero ainda não tinha bebê. Só que ela esqueceu de olhar trompas, os ovários. Eu acredito ali que já teria dado pra ver que o neném tava na minha trompa. E ali podia muito bem ter evitado a cirurgia que eu tive que fazer. Talvez não fosse preciso se ela tivesse sido mais atenta, mas ela não foi. E aí eu voltei, depois de passar o dia no hospital, eu voltei com o médico, levei o resultado do beta pra ele. Quando eu levei o resultado do beta, na primeira vez que eu passei com ele, ele falou assim, você tá grávida. Aí ele me mandou pra ultrassom. Aí quando eu voltei pra dar ultrassom e depois de esperar horas, quando eu tive o resultado, que não deu pra ver nada, aí ele falou assim, você não tá mais grávida. Ele falou, desse jeito. Aí eu fiquei, tipo, como assim? Aí eu até falei pra ele, como assim? Algumas horas atrás você falou que eu tava grávida e agora você disse que eu não tô mais grávida? E esse beta, né? Vocês médicos que dizem, né, que o beta não mente, o exame de sangue não mente. Aí ele falou assim, você deve ter tido o aborto completo já. Aí eu fiquei assim, chocada. E ele colocou lá no papel, né, do diagnóstico abortamento completo. E eu fiquei indignada. Eu falei assim, mas não, como que eu abortei se não saiu nada, né? Geralmente num aborto a gente sabe, né, que sai bastante sangue, sai tudo, né? Sempre ouvi falar que o aborto é uma dor bem ruim, né? E eu posso imaginar porque eu não sofri um aborto espontâneo. Eu tive hemorragia, ainda vou chegar lá, né? Mas enfim, a dor que eu tive foi bem intensa. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas eu sabia que aborto eu não estava tendo. Eu sabia que quando eu estava grávida, eu sentia. Então, assim, foi uma experiência super traumatizante pra mim aquele dia. Mas mal sabia eu o que estava por vir. Aí ele passou o beta, né, que era pra ver se tava evoluindo ou se estava ou se ia estar regredindo. Aí só que eu tinha que voltar, né, 3 dias depois